Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000. Precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo a ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos reunidos nessa noite para ouvir falar de ti. Por isso, Pai, que o ouvido ouça, que o coração retenha o fruto da tua semente, que é a tua palavra, em nossos corações para sempre. Deus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Mais uma vez, Jesus, naquela travessia, do mar da Galileia, ou do lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Quando você for comigo lá na Galileia, eu vou levar você para andar de barco. E você vai experimentar essa travessia que Jesus fazia durante quase todos os dias, Depois que ele sai da sua cidade, Nazaré, ele escolhe morar na casa do Pedro, em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade à beira do mar da Galileia. Exatamente por esse motivo, Jesus escolhe morar na casa do Pedro. O Pedro era o quê? Pescador. Pedro tinha barcos, muitos barcos. O Pedro era empresário da pesca, junto com outros 2 homens. Então, ele tinha essa facilidade, de ter os barcos para ajudar na travessia. Então, Jesus decide morar em Cafarnaum, na casa do Pedro, para que ele pudesse ter essa facilidade de deslocamento. E ele sai de uma margem para outra o tempo todo. A finalidade de Jesus era exatamente ministrar sobre a Decápolis. O que significa Decápolis? As 10 cidades que ficavam ao redor, do mar da Galileia. Então, Jesus atravessava e voltava para Cafarnaum com o intuito de que a palavra,
o que ele ensinava, os seus feitos, alcançasse todas aquelas cidades vizinhas do mar da Galileia, para pregoar o ano do Senhor e assim a palavra do reino de Deus. A Bíblia diz para nós que em uma dessas travessias, Jesus entra no barco, passa no mar da Galileia e chega do outro lado, numa cidade. Lê comigo, ele diz no versículo 1, a terra, entretanto chegaram à outra margem do mar, a terra, Gerazenos, Gadarenos, é de Gadara, é o mesmo nome, né? É a mesma cidade. E quando ele desembarca, a Bíblia diz para nós, veio logo dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então vamos entender o que a Bíblia Sagrada diz. Assim que ele desembarca, que ele começa a pisar na terra de Gadara, um homem endemoniado, um homem possesso de espíritos, né? Um homem, vou falar assim para você alcançar, manifestado, vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dar características dele. Lê comigo. Versículo 3. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia. O que são sepulcros? O que são sepulcros? Túmulos. Só que naquela época, diferente de hoje, qual é o lugar que ficam os sepulcros? O cemitério, né? Hoje nós temos um lugar específico, um grande cemitério para muitas lápides, muitos túmulos. Na época de Jesus não funcionava assim. Os homens e as mulheres eram enterrados em grutas, feitas na própria pedra, ou escondidas debaixo da terra. Põe para mim, por favor. Aqui. Essa é uma bem próxima, lá de Gadara, que ainda continua assim até hoje, né? Então, são erosões naturais, eles não escavaram esse buraco para fazer de sepulcro, não. São erosões naturais que fizeram esses buracos na terra. E o que acontecia? Quando uma família, né, tinham pessoas que morriam, o hábito era fazer o trabalho de embalsamento, embalsamava os mortos, passava panos nele, e o corpo entrava e era colocado no mais profundo lugar dessa gruta. Eu já expliquei isso aqui uma vez, quero ver se você lembra. Qual que é a diferença de gruta para caverna? Qual que é a diferença de gruta para caverna? A gruta tem entrada e não tem saída. Então, tem buraco na frente, mas o fundo é rocha. Gruta tem entrada e não tem saída. E a caverna? Tem entrada e tem saída. Por isso que quando você for ler na Bíblia Sagrada, falando da caverna que o Davi encontrou Saul entrou com a tropa de um lado, Davi estava dormindo e tinha entrado por outra entrada. E aí eles se encontram dentro da caverna, duas entradas, uma mesma extensão. Você pegou? Bota o outro para mim. Isso. Essa aqui é da rocha, ó. Aquela é na terra, né? Que você viu a primeira. Essa é na rocha, tá vendo? A erosão fez esse buraco na rocha, dentro da rocha. E aí eles levam os corpos para o mais profundo da rocha. É por isso que quando a Bíblia fala, fica muito mais claro quando você for lá para ver com seus próprios olhos. Eu estou profetizando isso na sua vida em nome de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Ensina muito. Mas depois que a gente pisa lá, que o olho vê, ninguém mais engana a gente, amém? Então, quando a gente vai visitar o túmulo de Lázaro, era exatamente assim, uma caverna, uma gruta profunda, muito profunda, que desce assim, ó, muito íngreme. Eu não consegui descer, eu fui até a metade. Depois o buraco é tão estreito, que o GG, né, os gordinhos, não passam não. Eu falei, tá ótimo, Lázaro, vim aqui só para te conhecer, estou voltando. E subi de volta, né? Só os pequenininhos, magrinhos, conseguem ir até lá embaixo mesmo. Por quê? Porque os corpos eram colocados no lugar mais profundo. Então eles desceram com o corpo do Lázaro e colocaram o Lázaro aqui, bem, uma portinha de quase 60 centímetros. Quando chega lá no fundo, que ainda tem que passar por essa portinha, onde foi colocado o corpo de Lázaro. É por isso que quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora,
Não acontece igual você viu no desenho ou no filme, que Jesus fala, Lázaro, vem para fora, e aparece o Lázaro cheio de fumaça. O povo ficou olhando. Cri, cri. Cadê o Lázaro? Cadê o Lázaro? Porque a Bíblia vai dizer para nós que ele chega na porta do sepulcro, como? Todo enfaixado. Então ele foi se arrastando igual minhoca, do mais profundo buraco. Passa por essa portinha de 60 centímetros e começa a subir, se esfregando, até conseguir subir no topo desse túmulo. Isso não é de um minuto. Passaram algum tempo, todo mundo olhando, achando que Jesus tinha dado uma palavra vazia e sem efeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou começar a profetizar na tua vida nessa noite. Tem muita gente do lado de fora olhando para você e para a sua vida e dizendo, Jesus já deu ordem, mas não mudou. Jesus já deu ordem e não ressuscitou. Jesus já deu ordem e não aconteceu nada. Eles não estão vendo, mas você está se movimentando para sair. E quando você chegar na porta, o nome de Jesus vai ser glorificado. Caverna, entrada, sem saída. Então, como era lugar de sepulcros, esse homem endemoniado, a gente que estuda um pouquinho de libertação sabe que toda a região de sepultamento, né, que envolve cemitérios e túmulos, é um lugar de muita guerra espiritual e onde há habitação de demônios. Então, esse homem manifestado, a Bíblia diz que ele se escondia nesses sepulcros. Então ele procurava esses buracos naturais, onde já existiam corpos no fundo, e ficava ali escondido. Por quê? Por que ele escolhia viver no sepulcro? Quem chuta? Quem chuta? Isso eu sei, né? Por quê? Porque o judeu não pode entrar em contato com o morto. Então ele sabia que depois que alguém bota um corpo dentro da caverna, ninguém volta mais lá. Então ele tinha certeza absoluta que ninguém ia procurar ele nos sepulcros. Que ele poderia ficar lá tranquilamente, que ninguém ia achar ele naquele lugar. Você pegou? Continua lendo comigo. Ao qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia. Então a Bíblia diz por que ele resolve se esconder nos sepulcros. Porque como ele manifestava demônios, os homens não sabiam lidar com aquilo, prenderam ele. Amarraram ele em correntes e prenderam ele em vários lugares, né? Mas quando uma pessoa está manifestada, endemoniada, ou carrega espíritos imundos, né? Ela cria uma força que não é dela. Manifesta uma força. Eu já vi um bagulhozinho desse tamanho aqui, 1,50 m, derrubar uns 20, irmão. Porque tem uma força que é descomunal, né? Manifesta essa força. Então, a Bíblia diz, ele quebrava as correntes, arrancava os cadeados. Então, ele decide morar nos sepulcros por conta das perseguições. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Às vezes morar no lugar de morte é fuga. Muitas vezes escolher um lugar de morte para viver ou para se esconder é fuga. Porque pessoas não conseguem trabalhar ou tratar aquilo que há de errado na nossa vida e nos condenam por isso. Ele foi agrilhoado, preso, por muitas vezes, por pessoas não discernirem que aquilo era um espírito imundo, que aquilo não era dele, não era uma doença. Ele manifestava um espírito que ele não tinha controle. Você está aí? Diga amém. Continua lendo. Andava sempre, versículo 5, andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se. Tem essa moda agora no meio dos adolescentes. Quando não se suporta a pressão, a forma de escapar da dor é se cortando. É o que a Bíblia diz que ele fazia.
ele não tinha a faca, ele não tinha o canivete, mas ele tinha as pedras pontiagudas. Então, para aliviar um pouco da dor que ele sentia, ele se cortava nas pedras. Mas observa o que as Escrituras dizem. Ele diz assim, ele andava sempre, de noite ou de dia, clamando por entre os e pelos... Olha o que ele está dizendo. Ele clamava, Jonas. Ele clamava por socorro. Nos lugares de morte. Mas também nos lugares onde Deus fala. Nos altos montes. Ele clamava, ele pedia socorro, ele pedia ajuda. Tanto nos lugares de morte, que é o que ele habitava, quanto nos altos montes, pedindo a alguém que o socorresse. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Por muitas vezes vivemos essa mesma experiência. Clamamos e pedimos ajuda nos lugares de morte em que estamos, mas muitas vezes estamos no lugar certo. Nos montes, no lugar onde Deus se manifesta, onde a voz de Deus fala, onde Deus manifesta o seu poder. E nos altos montes ele estava clamando pela sua vida e por alguma coisa que mudasse e o transformasse. Mas como a resposta não vinha, ele precisava colocar aquela dor para fora. E esse era o motivo pelo qual ele se cortava. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de vales e um Deus de montes. Por mais que o sepulcro fosse um lugar que falasse muito mais de morte do que de vida, o clamor, a compaixão de Deus ouve nos vales, como também ouve nos montes. E aí, a Bíblia diz que era uma vida muito dolorida, muito sacrificada. Quando de longe Jesus, versículo 6, chegou, correu e o adorou. Quando Jesus chega, desce do barco, pisa em Gadara, o endemoniado se lança aos pés de Jesus e o adora. Esse texto para mim é muito duro, irmão. Porque até hoje tem crente com dificuldade de fazer isso. Mas o demônio fez. Até hoje tem crente com resistência de se prostrar e adorar genuinamente. Que está preocupado com quem está vendo. Ele está preocupado com o que vão dizer dele. Ele está preocupado se eu for na frente, eles vão achar que eu estou com pecado. É melhor não ir na frente, é melhor não ir no apelo. É melhor não receber oração. É melhor não pedir ajuda, é melhor não contar. É melhor. Mas o demoniado, aquele que estava sendo visitado pelo demônio, quando Jesus pisa a Gadara, ele se joga aos pés de Jesus. E ele, olha o que ele diz, em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele se joga no chão e diz: por que você veio para cá? O que eu tenho? O que nós temos em comum? Porque eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Amigo, o diabo não tinha dúvida de quem Jesus era. E a minha pergunta para você essa noite é: você tem? Você tem dúvida de quem Jesus é? O diabo confessou: ele é o Filho do Deus Altíssimo. Não tenho dúvidas de quem é ele. Olha o diálogo. Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos... Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é outra pregação. Eu quero me atentar ao endemoniado. Aí ele diz para Jesus: sou legião, tem 6.000 comigo, porque esse é o número contábil, quando um demônio se apresenta e diz que tem uma legião, são 6.000 demônios que estão ali. E aí ele diz: me chama de legião, porque são muitos. E aí ele começa a negociar com Jesus, e ele diz: por favor, não me joga para fora do país, me deixa entrar nos porcos. Aí Jesus autoriza, esses demônios entram nos porcos, e esses porcos se precipitam no mar e morrem afogados. Um prejuízo enorme, né? Para quem os criava, para quem praticava esse serviço ilícito, porque em Israel é proibido criar porcos. Porco é um animal imundo. Então quem fazia isso dentro da terra de Israel estava debaixo de um trabalho ilícito, sem autorização. Você entendeu? Diga amém.
Mas eu quero que você foque comigo no versículo 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião. Diga comigo, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Olha o que acontece. Os que estavam acostumados a conviver com ele na cidade, quando olham para ele, não é mais ele. Porque, amigo, você chega feio pra caramba. Você chega com uma afeição braba, pesada. É assim no retiro, né? Quando vocês chegam, tudo com a cara desconfiada. Mas quando os bichos ruins vão embora, a Bíblia diz que ele aperfeiçoou o seu rosto. Que o Espírito de Deus faz essa obra, você fica radiante, mais bonito. Eles olham para aquele homem, para aquele jovem, e dizem assim, meu Deus, não é possível que é o mesmo. Ele está vestido. Aqui, não aparece mais os cortes dos seus braços. Quem olha de longe vê ele debaixo da dignidade. Vê ele renovado, vê ele completamente diferente de tantos anos que ele foi visto e reconhecido por aquela cidade. Você está aí? Os que haviam, versículo 16, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles não pediram para Jesus ir embora porque ficaram surpresos com o milagre. Eles pediram para Jesus ir embora porque Jesus tinha destruído os porcos deles. Porque Jesus tinha permitido que os demônios entrassem nos porcos e os porcos se precipitaram. É gente que é apegada a dinheiro mais do que qualquer coisa nesse mundo. Gente que está apegada ao dinheiro, que não está nem aí para ver a obra, para ver o que está acontecendo. Não, ele está preocupado com o dinheiro. Como ele perdeu o dinheiro, que os porcos morreram, acabou a graça para eles. Eles pediram para Jesus, pode pegar o barquinho e voltar para Cafarnaum, já deu já, pode ir embora. A visita já acabou, pode ir embora. Continua lendo. 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então, o rapaz que foi restaurado, que teve a vida completamente restaurada, ele chega para Jesus e diz, você não está levando os discípulos? Deixa eu entrar no barco. Agora eu quero seguir você. Agora eu quero ir com você. Eu quero experimentar disso que você faz, disso que você opera. Olha a resposta de Jesus para ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão. Então ele disse para ele, não é hora de você me seguir. Sabe por quê? Porque a tua casa viu você endemoniado a vida inteira. A tua casa viu você perdido, morando em sepulcros, clamando por ajuda e por socorro, quebrando grilhões, assustando pessoas, se cortando. Agora é hora da sua casa, da sua família olhar para você e ver a restauração plena em você. Agora é hora da sua casa olhar para você e ver, esse não é mais o jovem que se cortava, esse não é mais o jovem que arrebentava cadeias, esse não é mais o jovem que andava manifestado pela cidade de dia e de noite. Quem que é esse? Um homem restaurado. Quem que é esse? Um homem novo. Quem que é esse? Um homem em perfeitas condições. A Bíblia diz em perfeito juízo. Não tinha mais demônio que perturbasse a mente dele. Não tinha mais demônio que deixasse ele perdido. Agora ele estava são, porque tinha sido tocado pela palavra de Jesus. E Jesus diz, não vai comigo não. Porque mais importante do que me seguir agora é fazer a tua casa e a tua família enxergar a tua transformação. A tua mudança. E aí, o último versículo diz assim, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, as 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera. E todos ele virou pregador do fogo. Imagina ele chegando nas Decápolis dizendo, eu andava acorrentado, eu arrebentava cadeados, eu dormia nos sepulcros, eu subia nos montes manifestado, clamando ajuda, mas Jesus entrou, olhou para mim e disse, sai dele, e eu fui liberto, e o pessoal, glória a Deus, virou pregador do fogo. E a Decápolis começou a ouvir falar de Jesus por conta dessa experiência.
Deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Assim como esse jovem em Gadara, muitos de nós são acometidos de espíritos imundos com o único intuito de destruir a sua vida, de paralisar você, de impedir que você seja alguém, vou falar assim para você alcançar, normal, com pensamentos saudáveis, sadios, alguém estável emocionalmente, alguém que tem o prazer da conquista, alguém que tem o prazer de trabalhar, de crescer, de prosperar, de sonhar, de tocar em coisas que você planejou há muitos anos. Muitos de nós somos acometidos desses espíritos com o propósito final de destruição. Porque o diabo não quer paralisar uma área da sua vida, ele quer fazer você morrer. Ele quer levar você na lona. Ele quer que você morra debaixo de depressão. Ele quer que você morra debaixo de acusação, sem forças. Ele quer que você perca as esperanças, porque você vai dizer: eu já clamei por todos os cantos dessa terra e a ajuda não veio. Eu já clamei para os que andavam comigo nos sepulcros, e já clamei nos altos montes, lugar dos profetas, lugar onde a voz de Deus ecoa. Mas eu estou do mesmo jeito, eu não venço, eu não mudo, eu não me transformo, nada acontece. Eu vim aqui essa noite para dizer para você que Jesus pisou na terra de Gadara hoje. O barco parou nessas margens para Jesus descer e tocar você. O barco parou, porque mesmo que aquele homem não acreditasse, eu não esperasse, o teu Deus é o Deus que ouve a oração dos vales, é o Deus que ouve as orações dos montes. É um Deus que se move debaixo de compaixão. É um Deus que não se move por merecimento. Você não merece mudar de vida. Ele vai fazer você mudar de vida porque Ele decidiu te amar. Nós não merecemos nada, não somos nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Como a Bíblia diz, somos vermezinhos de Jacó. Mas quando Ele olha para mim e Ele vê a minha dor, a sua dor, a nossa dificuldade, as aflições da nossa alma, muitas vezes o manifestar do Espírito errado em nós, o coração de Jesus se transborda em compaixão. A Bíblia diz que quando Ele pisa, que Ele desce do barco, que Ele põe o pé em Gadara, aquele demônio se prostra e diz: o que você veio fazer aqui? O que eu tenho contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que aquele demônio estava dizendo? Eu não mereço a sua atenção, eu não sou digno de nada. Por que você está aqui para esse encontro? Por que você veio para cá? Amigo, eu sei que por muitas vezes, eu sei que a gente tem um pouco mais de experiência nessa área de libertação. Eu sei que é exatamente esse discurso que o diabo fala no seu ouvido. Que ninguém te dá atenção, que ninguém te valoriza, que você já pediu ajuda de todos os jeitos, de todos os tipos, nada muda, nada transforma, você não consegue evoluir, você se sente preso em cadeias, você não tem forças. Por muitas vezes o pensamento é só de morrer. Quem sabe a morte não faz com que essa dor acabe. Talvez para aliviar a dor, você também se permita passar pelas pontas das pedras ou da faca. Mas o meu Jesus desceu do barco essa noite. Ele desceu do barco essa noite. E Ele vai fazer todo o demônio se prostrar aqui essa noite. Para declarar o quanto Ele tem poder e o quanto Ele tem autoridade. Ele tem poder e autoridade para gritar, como Ele disse: espírito imundo, sai dele. E nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito imundo que tem trabalhado para deixar você em cadeia, vai sair essa noite. Aplauda ao Senhor. Tem que sair. Você tem que parar de ser influenciado pela pombagira. O Zé Pilintra não pode mais falar no seu ouvido, tem que sair. O sentimento de ódio, de vingança que o Exu manifesta vai sair de você.
Por que, pastora? Porque Jesus parou o barco, desceu nas margens essa noite para mudar a tua história definitivamente. Chega de olharem para você e trazer um diagnóstico. Quem que é ele? É o jovem lunático. É aquele que manifesta demônios. É aquele que vive uma vida completamente instável. É aquele que vive passando por altos e baixos. Ele fica bem um dia e 5 ele fica na gruta, escondido, clamando a morte, blasfemando muitas vezes contra Deus. A Bíblia diz, esse não é o fim que Deus sonhou para os seus. Pastor, o que Deus quer para mim? Está escrito aqui, lindo. Está escrito aqui. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Quando as pessoas começam a buscar Cristo, olhar para Jesus, elas vão começar a enxergar as obras que Ele já operou. Eu não posso profetizar um Cristo ou proferir um Cristo, declarar um Cristo, o poder de Jesus sobre a terra, se eu mesmo nunca experimentei desse poder. As minhas algemas e grilhões não estavam aqui. Não estavam na minha vida financeira. Estavam aqui. Dentro da minha vida emocional. Onde a única coisa que eu queria na vida era ser igual à maioria. Por que, pastora? Porque a pessoa aqui tem 1,85 m de altura. Em qualquer lugar que ela vai, ela vira poste. Ela é espanador da lua. Ela é trocadora oficial de lâmpada. A única coisa que eu queria era passar sem ser percebido. Era ter uma vida absolutamente normal. Mas eu não podia. Por que eu não podia? Porque na minha adolescência eu não podia namorar. Não tem homem alto nessa terra, gente. É tudo raiz de Davi. Tudo pequenininho. Como é que a gente faz? Não faz. Ou ficava solteira, ou namorava os pintores de rodapé. Aí começava a namorar os pintores de rodapé. E aí ficava falando no espelho. Não tem problema com isso. Eu me mando, eu pago minhas contas. Esse povo debochado que fica rindo de mim, não tenho mais o que fazer da vida. Sabe o que é o nome disso? Frustração. Porque quem se justifica está debaixo de frustração. Porque quem sabe que é, não precisa se justificar. Entrava no lugar e todo mundo me olhando. Olha lá a grandona e o pequenininho. Todo mundo me ridicularizava, piadinhas. Já falei aqui que o Gustavo também. Tu é safado, já te perdoei, porque Jesus é bom. Mas eu chegava nos aniversários da família, ele juntava com os primos, fazia uma fila, botava a mão no coração e cantava. Gigante pela própria natureza. E eu passava por eles, tipo... Bando de criança, infantis, dói. Quando você é diferente, dói os olhares sim. Dói, às vezes as pessoas não precisam falar, mas o olhar julgador, questionador, dói e fere. Aí sabe o que eu fiz? Estou pagando meus pecados até hoje. Sabe o que eu fiz? Fiquei loura. Tu imagina eu com esse cabelo aqui desse tamanho, loura. Como é que chama? Platinada. Era eu. Porque eu falei, minha filha, morena tá ruim, mas vai que loura, né? Vai que loura, o negócio funciona. Dei uma ajudazinha para Pombagira. Falei, vou te ajudar aqui para ver se o negócio anda. Entreguei minha vida para Jesus. Vim na frente no apelo entregar minha vida para Jesus. Um mês depois... Eu estava sentada, adorando a Deus no culto. Ouvi plena e audivelmente a voz do Senhor dizer para mim:
eu preciso que você pinte o seu cabelo de volta. Quem está falando? Eu quero você morena de novo. Aí eu falei para Deus, mas eles dizem que você, olha só como é que o diabo é sujo. Aí eles dizem que você me ama do jeito que eu sou. Ele falou, mas esse não é o jeito que eu fiz você. Aí ele falou para mim assim, eu quero que você pinte de novo, porque eu vou botar você lá em cima. E quando você subir aqueles degraus, eu não quero que eles olhem para você e digam, ah lá o lourão. Eles vão olhar para você e vão me ver em você. Procurei um salão segunda-feira, que não abre, né? Fiquei igual maluca, fui parar em Copacabana. Foi o único salão que eu achei aberto segunda-feira. Pintei o cabelo de preto, cortei ele aqui no ombro. Cheguei em casa, minha mãe tomou um susto. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Falei, a partir de hoje, eu não vou dar mais ajudadinha para Pombagira nem para ninguém. Porque eu vou me amar do jeito que eu sou. E aquilo que Deus tem para mim, Ele vai operar na minha vida. Ah, minha filha, não dei nem 2 viagens. Aí veio o varão de 1,98 m. Antigamente eu ia para festa, de vestido de festa, de sapatilho escondido, né? Porque eu ia botar sapato alto, já desse tamanho? Possível. Então comprava uns vestidos bem compridos, mandava fazer bem comprido, para ninguém ver que eu estava de sapatilha. Para nego achar que eu já estava com o sapato alto aqui, né? Agora, minha filha, eu boto 15. E não chego na altura do varão, aleluia. Por que você está contando isso? Porque as minhas cadeias eram aqui. E eu precisei me lançar aos pés de Jesus, reconhecer quem Ele é, para experimentar de compaixão na minha vida. Enquanto eu clamava por ajuda, por socorro, mas não tinha o destino correto, eu passei por maus bocados. Até o momento que eu tive um encontro genuíno com Ele. E aí agora as pessoas olham e dizem, uau, não é mais o lourão, né? Nem mais o espanador da lua. Porque eu dei umas engordadinhas também, não cabe mais, né? Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que nessa noite não importa onde estejam as suas cadeias. Não importa onde estejam as suas correntes. Se é nos braços, se é nas mãos, se é na cabeça, se é no coração. Aquele que entrou aqui essa noite tem poder para destruir todas elas. Para colocar você em perfeito estado e juízo. Porque agora não olham mais para mim como olhavam antes. Com um olhar de pena. Coitada, né, gente? Não consegue arrumar namorado. Agora eu falo assim, esse é o meu marido. Aí chega ele desse tamanho, né? É isso. É isso. As pessoas vão parar de olhar para você com pena. Porque a sua vida até hoje não rompeu, não deu certo, não aconteceu. Sabe por quê? Porque elas vão encontrar com você, como diz aqui, sentado, vestido, em perfeito juízo. E todo mundo que te viu passar na luta agora vai ver o poder de Deus na sua vida.